Olá, amigos, amigas, família. Estou aí trazendo mais uma palavra para edificar a sua vida, acrescentar a sua fé. Eu espero que essa mensagem faça você refletir nos dias em que nós estamos vivendo atualmente. Eu quero começar essa mensagem com uma palavra que está lá no livro de João, no capítulo 14, do versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus, que palavra linda essa! É uma promessa de Jesus, que ele ia subir aos céus, mas que ele ia nos preparar lugar e ele voltaria para nos buscar. E então essa é uma palavra que ela encoraja o nosso coração a vivermos aqui nessa terra, a vivermos os nossos dias como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias aí, alguns dos sinais, não é? Se cumprindo, alguns dos sinais que Jesus deu se cumprindo. A respeito do tempo da volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos de Deus, nem ninguém sabe, só mesmo Deus, o nosso Pai, é que sabe a hora que Jesus vai voltar. Não compete a nós estabelecermos datas, estabelecermos dias, como alguns já fizeram e erraram, porque Jesus disse que nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia em que há de voltar o nosso Senhor. Mas Jesus nos deu alguns sinais da sua vinda. E aí, se você quiser ler na sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, do 3 até o 14, você vai ver alguns desses sinais. E porque Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, ensinando os discípulos, e os discípulos lhe perguntaram: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus vai falando e ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque no final dos tempos haverá muitos falsos cristos, haverá falsos profetas e eles vão enganar a muitos. E hoje a gente pode ver, se nós olharmos aí, muitas pessoas, já apareceu pessoas se dizendo ser o Cristo e tem vários seguidores, tem muitos seguidores que não conhecem a verdade e seguem esses falsos cristos. Haverá guerras e rumores de guerra. Nós temos visto a cada dia aí guerras e mais guerras. Nós temos uma guerra aí que já dura mais de ano, ininterruptamente. Essa guerra vem há mais de um ano assolando a vida das pessoas. Nós temos guerras que começam, que terminam, temos guerras que se ameaçam de começar e não começam. São as guerras e rumores de guerra, são os desentendimentos entre os países, entre as nações, porque na palavra ali, se você ler, você vai ver que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e nós estamos vivendo esses dias. E um dos reinos que se levanta furiosamente atualmente é o reino das trevas contra o reino da luz. Hoje em dia, o que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo, e quase que uma lei, porque o reino das trevas está se levantando contra a família, se levantando contra aqueles que creem no Senhor Jesus. Então nós temos que estar atentos a esses sinais para que nós não sejamos pegos de surpresa, como diz na palavra. Haverá fomes. A gente vê aí muitos lugares que as pessoas comem bolinhos de terra. Eles fazem os bolinhos com areia, com terra e comem para se manterem vivos. Então Deus não está produzindo o fruto suficiente para alimentar toda a população da terra, toda a humanidade. Sim, Deus está produzindo, mas a iniquidade e a injustiça dos homens faz com que esse alimento não seja distribuído de maneira correta, de maneira uniforme, que alimente a todos. Deus está produzindo sim, mas a iniquidade do homem é que não deixa com que esse alimento chegue àqueles que precisam.
Haverá pestes nos últimos tempos. Nós somos a geração, meus amados, nós somos a geração que viveu algo assim, ó, inusitado. Nós vivemos a pandemia do Covid. Gente, isso não tem precedente. Eu acredito que nem os nossos pais viveram algo assim. Não viveram algo assim. Milhares de vidas foram ceifadas através dessa peste. E quando vai aparecendo vacina, vai aparecendo remédio, vai aparecendo a cura, não é? Aparecem outras coisas. Nós tivemos H1N1, nós tivemos o Covid, nós tivemos várias coisas que apareceram. E já ouço comentários na TV, no YouTube, de um novo vírus que está surgindo na Índia, um vírus letal e altamente contagioso, que não sabem muito a respeito ainda, só sabem que esse vírus está vindo, está aí. E nós cristãos cabe nos esconder debaixo da sombra do Altíssimo, buscar nossa proteção em Deus, buscar o nosso refúgio no Senhor, porque quando acha cura para uma coisa, surge outra pior. Aí acha cura para aquilo, surge outra pior. É o fim dos tempos. Jesus está voltando. Isso tudo que nós estamos vendo e vivendo são o princípio das dores, porque haverá dias em que o ódio aos cristãos será tão grande que eles vão matar os cristãos. Já existem nações aí que, pelo fato de ser cristão, já é uma sentença de morte, já são condenados à morte. E muitos trairão uns aos outros, se escandalizarão da palavra e odiarão simplesmente por as pessoas professarem o nome de Cristo. Porque o nome de Cristo vai se tornar uma ameaça para aqueles que se perdem, para aqueles que querem viver a vida de acordo com a sua vontade, sem fazer a vontade de Deus. E surgirão falsos profetas. Hoje nós vivemos num tempo na igreja onde nós vemos coisas absurdas. Nós vivemos coisas assim, ó. A gente olha vídeos, vê coisas aí que não tem explicação. Profecias falsas, falsas teologias, que eu não quero entrar em detalhes agora, mas são coisas assim, ó, que quem tem o mínimo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, é gritante as heresias que são pregadas em alguns lugares. A multiplicação da iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que não tem equilíbrio, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, que nem eu falei antes, o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo. Então, a iniquidade aumentou muito nesses últimos tempos. Hoje em dia, tu tem que cuidar até o que tu fala, porque senão tu recebe um processo, que tu falou alguma coisa que tu não podia ter falado. E o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, disse Jesus. E hoje nós temos visto isso. As pessoas não têm a menor consideração umas pelas outras, elas querem ter lucro, elas querem ter uma vantagem a qualquer custo. Se elas tiverem que derrubar o próximo para ter uma vantagem, elas vão fazer sem titubear. Elas querem levar melhor. Então, o amor de muitos se esfriou. O amor dos pais pelos filhos se esfriou, o amor dos filhos pelos pais. As amizades se esfriaram. Antigamente, a gente tinha amigos que duravam a vida toda. Hoje em dia, o primeiro discórdia entre os amigos se desfaz a amizade, não é? Então, nós temos que observar esses sinais que Jesus falou que aconteceriam, porque eles estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E em Lucas, você pode olhar sua Bíblia em Lucas, no capítulo 21, você vai ver que no 21, versículo 25, você vai ver que haverá sinais no céu, na terra e no mar. O irmão Lucas nos fala, né, que haveriam esses sinais no céu, na terra e no mar. Nós temos ficado pasmos de ver as coisas que têm acontecido. Aqui no Rio Grande do Sul,
Nós tivemos uma enchente sem precedentes, um fenômeno climático que devastou cidades inteiras, coisa que também a gente nunca viu antes. Se via enchentes, aí de alagar casas, mas de destruir cidades inteiras, nós não tínhamos visto ainda. E aconteceu aqui, perto de nós, bem pertinho de nós. E também outra coisa que chama muita atenção, nós estávamos ainda vivendo esses dias aqui dessa enchente, que foi agora no começo de setembro de 2023, deu um terremoto no Marrocos, que a princípio foram contabilizados mais de 2.000 mortos. Gente, isso são sinais que a terra está dando. A terra está gemendo, aguardando a volta do Senhor. E como se não bastasse isso ainda, na Líbia, deu também uma tempestade. E hoje de manhã eu vi nas notícias 11.000 mortos e 20.000 desaparecidos. Gente, o que é isso senão a terra gemendo por causa de tanta iniquidade, tanta coisa errada que está acontecendo nos nossos dias? Então a terra está gemendo, dando sinais e aguardando a volta do Senhor. E nosso irmão lá em Daniel, ele fala no livro de Daniel que nos últimos tempos a ciência e o conhecimento se multiplicariam. Hoje nós vivemos os dias da tecnologia avançadíssima. Nós vivemos os dias em que a ciência se multiplicou sobremaneira. Nós temos visto aí protótipos de pessoas com a inteligência artificial, protótipos de pessoas que você olha e diz que é um ser humano e não é, é um robô, é uma inteligência artificial. Gente, nós estamos vendo todos os sinais debaixo dos nossos olhos. Fiquemos então alertas, fiquemos atentos. E então nós nos preparamos para o arrebatamento, né? E tem uma única passagem na Bíblia que fala sobre arrebatamento, que é em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18, vai nos falar que não é para nós nos entristecermos quando nós perdemos alguém, quando alguém dorme em Cristo, como os demais, como as pessoas que não têm esperança, porque quando Jesus voltar, essas pessoas elas vão ser levadas primeiro que nós. O arrebatamento será num piscar de olhos. Então essas pessoas elas vão ressuscitar em Cristo e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então não nos entristeçamos pelos aqueles que nós perdemos. Nós vamos sentir saudade, sim, mas nós temos a esperança de que um dia nós vamos nos encontrar com eles. Aleluia, glória a Deus. Então, em toda a Bíblia, se você ler, a única passagem que fala em arrebatamento, em ser arrebatado, é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, você vai ver ali que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E então essa palavra, ela nos traz conforto para as nossas almas, porque nós sabemos que a morte não é o fim, ela é temporária, ela é uma separação temporária dos nossos entes queridos. E a palavra diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então isso nos serve de consolo para nós que perdemos entes queridos. E então o arrebatamento ele se dá entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Ei, mas a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento? Não, a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento. O arrebatamento vai se dar antes da segunda vinda. Porque a primeira vinda de Jesus foi quando ele veio, nasceu da Virgem, não é? E viveu como homem aqui nessa terra, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E lá, enquanto ele estava subindo aos céus, apareceram 2 anjos e falaram: varões, irmãos, por que olhais para o céu? Da mesma maneira que esse Jesus subiu aos céus, ele voltará para buscar vocês. Então, nós já temos uma segunda palavra que nos fala que Jesus voltará. São os anjos que presenciaram a ascensão de Jesus.
Glória a Deus. Então essa foi a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu e viveu aqui na terra como homem e sofreu todas aquelas coisas que nós já sabemos. E a sua segunda vinda será o juízo final, que é descrito lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, você pode ler na sua Bíblia, você vai entender um pouquinho mais. E então a segunda vinda de Jesus, ele vai voltar para julgar as nações. Aí então será julgado também o anticristo, o falso profeta, né? E aí haverá toda uma limpeza nessa terra, porque essa terra ela está sendo entesourada para o fogo, como diz a palavra. Deus purificará essa terra como fogo. E então, entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, se dá o arrebatamento, esse que nós vimos todos os sinais que nos mostram que está muito próximo o arrebatamento. E então haverá 7 anos de festa no céu de Jesus com a sua igreja, será as bodas do Cordeiro. Oh, glória! Que palavra maravilhosa, as bodas do Cordeiro. Nós estaremos em festa com o Senhor nos céus, comemorando tudo que Jesus sofreu por nós. Nós vamos ser galardoados, nós vamos ter as nossas bênçãos, as nossas recompensas por tudo que a gente fez aqui nessa terra, nessas bodas do Cordeiro. E os que ficarem, que não forem arrebatados, aqueles que não creem no Senhor Jesus, eles ficarão aqui nessa terra por mais algum tempo. E aí sim, eles estarão debaixo do reinado do anticristo. Esse tempo durará 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio será muito bom. Não haverá falta de nada, não haverá fome. Tudo será perfeito, maravilhoso. Só que, fechados 3 anos e meio, segundo os estudiosos, segundo a palavra de Deus, né, isso é um assunto bem extenso, e se você quiser aprender mais, você pode pesquisar, você deve pesquisar sobre essas coisas. E na segunda metade desses 7 anos, o anticristo, então, ele se mostrará verdadeiramente quem ele é. E ele vai exigir a adoração somente a ele. Eu creio que as Bíblias vão ser confiscadas, não vai mais poder ter Bíblia nesse tempo. As igrejas, vai ter uma única igreja, vai ser uma única religião, não tem mais a diversidade que nós temos hoje em dia, não vai ter mais a liberdade de expressão que nós temos hoje em dia. Então, na segunda metade desses 7 anos, o anticristo ele vai se manifestar verdadeiramente quem ele é. Ou você adora ele, ou você morre. Ou você adora ele, ou você não vai poder sequer comprar comida. Os que ficarem depois do arrebatamento, se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que morrer, porque o anticristo ou serve ele, ou ele mata. Então, hoje nós temos a salvação através do sangue de Jesus. Meus amados, Jesus só exige arrependimento e que nós creiamos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje é isso que nós precisamos, arrependimento e fé para sermos salvos. Depois do arrebatamento, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que vê que tudo que Jesus falou se cumpriu, ele vai pagar com seu próprio sangue essa salvação. Ele vai morrer para poder ser salvo. Então, meus amados, abram os olhos. É muito mais fácil para nós hoje aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos livrarmos de todas essas maldades que estão por vir. E então, como nós podemos nos preparar para estarmos prontos para o arrebatamento? Em Mateus 24:42, Jesus nos diz que nós devemos de vigiar esses sinais que estão acontecendo, vigiar o pecado na nossa vida, vigiar o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida correta com Deus, não é? Estarmos vigiando e atento aos sinais. Nos preparar, em Mateus 24:44, Jesus diz: preparai-vos. Nós devemos estar preparados. E como é que a gente se prepara? É estar orando, é estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos,
está buscando cada vez mais aprender sobre a palavra de Deus. Essa é a maneira de nós estarmos preparados, é ter um coração desejoso de agradar a Deus. A cada dia, estarmos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Gente, isso é uma coisa muito grave, esse assunto. Porque ninguém queira ficar aqui nessa terra para esperar o anticristo. Eu espero, em nome de Jesus, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E Mateus 24, capítulo 13, diz que nós devemos de perseverar na fé. As coisas estão difíceis? Vamos perseverar. As perseguições estão chegando? Vamos perseverar. As dificuldades estão chegando na nossa vida? Vamos perseverar, perseverar, perseverar na fé. Temos que perseverar na palavra de Deus. Temos que perseverar nos ensinamentos de Jesus. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, ele nos deu essa vitória também. E nós podemos vencer através da oração, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, de estar buscando uma vida de santidade a cada dia, de estar rejeitando aquilo que é errado e acolhendo aquilo que é certo, em nome de Jesus. Meus queridos, esta é a mensagem que eu tenho para você hoje. Se prepare, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, debaixo dos nossos olhos. Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Então, se nós temos ouvidos, que ouçamos essa palavra, que vigiemos, nos preparemos e perseveremos, para que, em nome de Jesus, quando o Senhor Jesus vier até a altura das nuvens, nós estejamos preparados para ser arrebatados, para subir com Ele, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e até mais.